Olá, eu sou o Vitor, E eu sou a Carla. nós somos da empresa Vica Engenharia e hoje nós estamos começando mais um quadro aqui no nosso canal que é o VicaCast. Esse é um podcast que a ideia é fazer com várias pessoas, com vários fornecedores, parceiros de projetos que a gente tem. Mas a gente deu uma pensada e para começar, o que seria mais interessante é a gente fazer um podcast nosso, a gente contando sobre a nossa história. Hoje a gente está gravando o podcast no dia 1º de julho, amanhã é dia 2 de julho e a gente vai completar 5 anos de CNPJ. Então a gente, nesses 5 anos, tem bastante história para poder contar e a gente achou interessante compartilhar essa história, ficar registrado aí, né, para a história, né, nossa mesmo, para outras pessoas que às vezes nem conhecem com detalhes o que a gente pensa em contar aqui hoje para os nossos filhos que vão vir e no futuro também é interessante conhecer as histórias dos pais, né? Vamos poder assistir esse podcast e acompanhar, entender o que a gente passou, o que a gente fez para estar onde a gente chegou, que não tem muita coisa ainda para poder vir. E para começar, eu que preparei o roteiro. A Carla nem queria gravar, que ela queria planejar mais para gravar esse podcast. Eu preparei tudo e a gente vai conduzir assim. Então eu fiz aqui um roteiro para não esquecer de nada, porque nesses 5 anos aconteceram várias coisas, então achei importante ter alguns marcos aqui para a gente não esquecer e poder ir desenrolando a conversa. E Carla, onde que eu coloquei para a gente começar, que acho que a Vika começou antes da gente abrir esse CNPJ, pelo menos aí 4 anos antes, que foi com o nosso relacionamento. Para quem não sabe, eu e a Carla somos casados, temos uma filha vindo a caminho. Então, por mais que a gente não sabia ainda, mas a Vika começou há 4 anos antes da gente abrir o CNPJ. Começou lá em 2016, né? É, Então a gente começou na faculdade. Eu estava no meu primeiro ano de faculdade e a Carla estava no muito complicado, né? Mas, teoricamente, no penúltimo, penúltimo. Não, não. no É por isso que eu terceiro tô ano. falando complicado, porque Isso era era de no duas terceiro. turmas. Ela era de 2 turmas na minha frente. Então, minha veterana, peguei minha veterana e a gente Lindo para os filhos verem depois. E a gente começou a namorar ali, eu tava no meu segundo ano, ela no terceiro. Tinha pouco relacionamento, porque 2 turmas à frente, né? Então acaba que a gente não tinha tanto relacionamento, mas acabou acontecendo. Não vou entrar em tantos detalhes assim, né? Que você vê esse vídeo depois, não teve tantos detalhes assim. Sua mãe não gosta de falar como que foi, Hum, mas foi na faculdade. Vamos resumindo a que foi na faculdade. E ali a gente começou a namorar, enquadrei a Carla falando assim, ou a gente começava a namorar, ou não vou ficar ficando com ninguém não. E aí, e aí, estamos aqui, né? estamos aqui. Então aí a gente começou a namorar em 2016. Em que ano que você formou? 2019. 2019, a Carla formou. E aí quando você formou, o que aconteceu quando você formou? Ah, tinha que procurar emprego, A né? sua parte, É, isso. tinha que procurar emprego, mas eu estava, assim, um pouco, talvez deslocada, não sabia direito o que exatamente eu queria, o que, que eu poderia estar atuando. Cheguei a pensar o que eu pensava desde o início, quando eu entrei na faculdade, era prestar um concurso público, mas naquele momento o concurso público não estava, vamos dizer assim, totalmente nos planos. E aí, nessa de buscar emprego, e mesmo assim, pensando em buscar emprego ali na região onde a gente estava, não era tão simples assim, né? De buscar emprego, porque pequenas empresas não vão estar querendo contratar uma pessoa que acabou ali de formar, às vezes eles pegam mais um estagiário para poder ter o desenvolvimento dele ali, e então estar efetivando. Mas fui nesse caminho, até que de quem surgiu a ideia, eu não lembro. De, ok, vamos então atuar como autônomo. A Carla tinha formado e eu estava no meu último ano de faculdade. Então, a gente tinha esse detalhe, né, que ela
estava ainda, ela já tinha formado e eu estava no meu último ano, então eu estava estagiando, estava ali fazendo minhas coisas, né? Então acaba que não surgia nada, não tinha surgido nada ainda de vamos abrir um negócio. Eu, particularmente, desde quando eu abri a faculdade, desde quando eu comecei a faculdade, eu sempre tive na minha cabeça que de querer ter o próprio negócio. Eu comecei a fazer engenharia civil e, e quando eu, antes de começar, na verdade, uma vez eu assisti Malhação, e aí na Que Malhação história é essa? tinha um cara lá que ele era engenheiro civil e tinha feito engenharia civil e administração de empresas, o cara falou lá. E aí eu fiquei com aquele na cabeça, que eu queria ser engenheiro civil e fazer administração de empresas, para ter o próprio negócio. Só que aí depois, com o tempo, a gente vai descobrindo que não necessariamente precisa de fazer administração de empresas também, mas de ter o próprio negócio, sempre fiquei com aquilo na cabeça. Então eu já tinha isso, não sabia como. E aí no último ano, e aí quando a Carla formou, foi surgindo tudo isso dela, de, de não encontrar algo para fazer, esse impasse ali. No fundo, acho que ela também não queria fazer concurso, né? No fundo, No fundo eu queria. No fundo, assim, no fundo eu queria. Mas também era um momento, assim, que os concursos bons estavam sem possibilidade, certo, né? Então, vamos dizer assim, era algo que ia demorar muito. Então, e aí nesse meio do caminho, assim, nós dois estávamos fazendo faculdade em Rio Verde, Goiás, mas a Carla é nascida no Tocantins e crescida em Quirinópolis, e eu nascido em Jataí, mas, não, nascido em Rio Verde, crescido em Jataí, aí fiz faculdade em Rio Verde. Então minha família é toda de Jataí. E aí nesse caminho, nesse meio tempo, na verdade foi sem pensar, foi um acontecimento, aconteceu. Um amigo, não foi não foi planejado, planejado o aconteceu. começo, aconteceu. Gerava um desejo inicial ali, né? Porque também quem forma e não consegue esse emprego, querendo ou não, a primeira coisa é começar, tipo, fazer meu nome aqui, sou engenheiro civil, começar a pegar projeto para fazer. Então, já tinha pelo menos isso na cabeça, tipo, vou pelo menos tentar pegar algum projeto, alguma coisa. E aí, um amigo lá da família do meu pai, do quartel, meu pai é aposentado do exército, e aí normalmente o pessoal do exército, às vezes eles moram a vida toda numa casa ali do exército, eles fazem inscrição e moram em casa do exército, às vezes tem pessoas que não constroem casa durante esse período. E aí depois que esse amigo do meu pai, depois que ele aposentou, ia construir a casa. E aí eu tava no último ano, a Carla formada, ele entrou em contato para ver se a gente não queria fazer o projeto da casa dele. E aí deu certo. Recém-formado, com muita vontade, precinho barato, né? A gente já começa a conversa aqui. Precinho barato. Não tem por Fazendo de tudo, né? fazendo de tudo por quase nada. Então, com certeza a gente fecha. Claro que também teve o de ajudar a pessoa, por mais que eu fale assim, a pessoa quando fecha, ela é consciente de que está fechando com um recém-formado ali, que está ajudando, né, nesse começo. Nessa parte a gente não tem o que reclamar. Então aí surgiu esse primeiro projeto, esse amigo da família, conheço ele desde de pequeno, e a gente desenvolveu. Esse que foi o nosso primeiro projeto, foi um projeto para Jataí. E aí entrou nesse pacote na época, né, de a gente fazer todos os projetos. A gente fazia arquitetura, estrutural, projeto elétrico, projeto hidrossanitário. Nem sabia direito o que estava fazendo, mas fazia. Inclusive, eu lembro que projeto de arquitetura era algo que eu não queria fazer inicialmente, por mais que eu gostasse, mas eu não me sentia segura. Eu me sentia mais segura em fazer o projeto estrutural do que o projeto de arquitetura. Mas aí a mesma forma estrutural entra no ponto, né? Quem é recém-formado, está assistindo, a estrutural entra aquele medo. Na faculdade a gente aprende tudo quanto é forma, que pilar tem que começar com 14 centímetros, é a norma, não sei o quê. E aí a gente sai na rua, todo mundo, pelo menos lá em Goiás, né, aqui em São Paulo. Na verdade, aqui em São Paulo também. Porque acaba que a gente hoje é mais acostumado a frequentar condomínio, a gente não vê tanto construção em casa. Mas lá em Goiás, que era o dia a dia, a gente passava na rua e vê todo mundo lá com os pilares bem fininhos. Às vezes pilar até de treliça, casa popular fazia muito, e a gente, pô, como? Como que a gente consegue? Não tem como a gente falar, no software não aceita isso, como é que eu vou fazer igual? E aí nesse primeiro projeto foi muitos aprendizados, porque muitas coisas a gente, por essa ação, né, de recém-formado e querendo ou não é o certo, a partir do momento que está na norma que é de uma forma, a gente tem que seguir o certo, né?
muita coisa a gente aprendeu. Então, algumas coisas a gente, falando de arquitetura, no processo de arquitetura, a gente aprendeu muita coisa, né, cara? Sim, no processo de arquitetura, vamos dizer assim, era uma, eu acho que a gente tinha uma visão muito técnica e engessada, no sentido de, por mais que a gente tivesse feito um briefing inicial ali com o cliente, que pelo menos, eu digo assim, pelo menos o processo do projeto a gente sempre fez direitinho desde o início. Mas a interpretação do que o cliente deseja, a gente era muito engessado do ponto de vista assim, o cliente quer isso, mas a regra é essa, então não. Uhum. Então, ele quer isso, isso não vai funcionar. Não era aquela coisa assim, de realmente entender a necessidade dele e tá. Às vezes, porque nem toda regra, vamos colocar assim na arquitetura, nem toda regra precisa ser seguida, porque você tem que olhar mais a necessidade do cliente. Se aquela necessidade não trouxer algum um problema para a construção em si, não tem o porquê você se impor contra aquela vontade do cliente, porque é um desejo dele, é algo que vai funcionar para a rotina dele, é uma adaptação para ele. Então, esse entendimento eu ainda não tinha ali no início. Então, foi, de certa maneira, um processo um pouco frustrante. Eu acho que tanto para a gente quanto para ele no fim, essa é a verdade, justamente por causa disso, porque ele leva a técnica engessada demais, ao invés de interpretar e entender as necessidades e entregar para ele aquilo que ele queria, que era o sonho dele na casa dele. Então, acho que foi o principal problema da arquitetura desse primeiro projeto foi isso. E tudo que a gente for falando aqui desse processo nosso, desses 5 anos, é muito importante a gente ponderar, a gente em casa sempre pondera, que existe um aprendizado, mas sempre existe um aprendizado e é sempre para os dois lados. Claro que a gente aqui vai conversar só do aprendizado do nosso lado, do outro lado a gente nunca sabe se realmente houve um aprendizado, mas a gente tenta passar informação nos vídeos para que outras pessoas tenham o mesmo aprendizado. Então, quando a gente fala aqui dessa questão do engessar, de certa forma, a gente não estava totalmente errado. Existiam alguns erros, mas não todos os erros eram nossos. Porque, querendo ou não, a gente era um recém-formado. E existe um mundo de insegurança quando a gente é recém-formado e vai começar e entra no mercado de trabalho. E a gente era um recém-formado com consciência de tudo que a gente estava fazendo. Então, uma estrutura que a gente estava calculando, morrendo de medo, que por mais que é difícil uma casa cair assim, mas a gente morrendo de medo da nossa casa cair, porque era o nosso primeiro projeto estrutural. E do outro lado, quando o cliente contrata, ele não pode se enganar achando que vai contratar um recém-formado e vai tudo também sair perfeito. Então, precisa de ter essa consciência de que está contratando alguém recém-formado, está pagando menos por isso, então alguns erros, alguns problemas vai ter no processo. Isso é totalmente coerente. Até gente que já estagiou, querendo ou não, quando começa o primeiro trabalho por conta de si, é outra coisa. Sim. Então, isso, em tudo que a gente for falar aqui, é muito importante ter essa consciência. E aí, na arquitetura, a gente teve esses tipos de problema, o cliente queria algumas coisas, por mais que a gente tinha consciência de que o projeto é do cliente, por essas questões técnicas que a Carla falou, muita coisa a gente engessava ali que nem precisava tanto engessar. E aí acabou criando algum tipo de atrito no processo. Mas no final o cliente ficou satisfeito, construiu a casa do jeito que ele queria mesmo, ficou bem, deu tudo certo lá. E passamos por essa primeira fase. Nem vou adentrar tanto na parte do projeto estrutural, também saiu, fizemos, deu tudo certo. Já tem 5 anos, a casa está lá em pé, ninguém nunca ligou para nós, então Deu tá tudo tudo certo. certo também. E aí, a partir desse projeto, tínhamos um nome, né? Tínhamos o nome de Vica, que já criamos desde o início, já foi esse nome, até para a plaquinha da obra lá a gente criou Vica. Era Vica Construções? Como que é? Eu acho que era Vica Construções, né? É verdade, era Vica Construções, uma logozinha. Feita, onde que foi feita? Acho que na época eu mexia no Photoshop, CorelDRAW, Então foi. mas foi por aí. Era o que a gente já fez, não era esse design que vocês estão vendo hoje, né? Era o que a gente fez ali pro primeiro momento, a gente gostava. Foi nossa primeira plaquinha de obra. Vou ver se eu achar a foto e vou pôr no vídeo em algum lugar também, depois que eu editar.
Foi nossa primeira obra, primeira placa. E dentro desse pacote também entrou o acompanhamento, então como era a nossa primeira obra, direto a gente estava viajando para Jataí para ir lá dar um pulo na obra, ver a obra. Porque na verdade sim, até foi o primeiro projeto, né? Uhum. A obra não era nossa. A obra era nossa. Então, assim, a gente não fez aquele erro de principiante, né? Não cobrou nada pelo acompanhamento da obra. Então, assim, o preço que foi pago ali pelo projeto, que já foi muito barato, a gente também fez o A acompanhamento. gente gastou tudo de gasolina depois para Jataí. Para ir para Jataí para poder fazer o acompanhamento da obra. Mas deu certo, foi bom, porque também a gente tinha. Eu tinha um pouco de experiência em obra, mas aquele negócio não era obra nossa, né? A gente tinha feito projeto, a Carla não tinha experiência em obra, então também foi bom para aprendizar. É uma coisa que a gente tem que ter consciência que no começo a gente vai pagar muito preço para poder aprender. E aí, beleza. Passamos desse primeiro projeto, tínhamos um nome, começamos, pronto. Tínhamos um projeto, então começamos a ter um portfólio. Agora a gente faz projeto. E aí, a gente. Bora focar na. Já que agora faz projeto, bora focar no projeto. Não lembro se a gente chegou a abrir Instagram já para divulgar assim. Sim. Chegou, eu tenho alguns saltos ali, alguns stories saltos. Então aí a gente começou. Vocês vão ver aqui no processo, uma parte até, enquanto eu estava escrevendo, eu fui lembrando. Muito do que a gente fez, e aí entra a importância de relacionamento, conhecer pessoas, muito de que a maior, 90% praticamente do serviço que a gente fez foi por causa de um contato, por causa de alguém, de alguma forma, e aí a gente foi fechando negócios. E aí esse começo foi muito disso, foi muito aconteceu uma pessoa e a pessoa indicou a gente. E claro, sempre entrou nesse começo a questão. São assim formatos, estão cobrando barato, fazem direitinho, e a gente fecha o negócio. Aí eu vou contar quando que parou isso. Mas aí foi nessa a gente começou a fazer alguns projetos ali. As pessoas indicavam a gente e a gente começou a fazer esses projetos. Nesse meio tempo eu ainda estava no estágio, no final de. Eu saí do estágio em 2000 no meio de 2019, estava finalizando a faculdade, por outro motivo que eu vou falar em seguida. Mas aí nesse meio tempo a gente estava divulgando ali os projetos, né, para Carla começar a fazer e fazendo. E aí eu lembro até. Foi nesse momento? Não. Aí acho que é importante eu falar. Aí eu tava fazendo o estágio, no meu último estágio, antes de eu sair ele, era um. Tava estagiando na reforma do clube lá da Comigo, lá de Rio Verde. E tava fazendo uma piscina com bar molhado. E aí nesse bar molhado tinha telhado shingle. A cobertura desse bar molhado era telhado shingle, aí tinha uma sauna também que a cobertura dela era em shingle. Nem sabia o que era telhado shingle, nunca tinha ouvido falar. E aí foi o primeiro instante que eu vi ali. E aí eu era responsável por encontrar fornecedor, né, captar mão de obra que fazia o serviço. E aí também lá para a região tinha poucas opções, eu fui buscar opções de mão de obra que executava o serviço e aí eu encontrei um pessoal lá que executava. E aí quando eu comecei a conversar com esse cara, ele não começou a falar só de telhado de shingle para mim, ele começou a falar de steel frame, não sei o que, bababá, babá, e eu nunca tinha ouvido falar de steel frame. Nunca, porque na faculdade em nenhum momento foi falado de steel frame pra gente. A gente estudou no Instituto Federal Goiano, Faculdade Federal tal, mas nunca foi falar de steel frame. Só escutava, só aprendeu estrutura metálica, estrutura de madeira ali de grande porte e só. A gente chegou a visitar uma obra de wood frame, mas a gente nem deu moral, né? A gente nem. Verdade, a gente visitou uma Não tinha, tipo assim, um entendimento. Não sei, aquela visita foi meio. Verdade, acho que até a professora levou a gente de uma forma errada, né? Se eu fosse professor hoje e tivesse abordado levar de frame assim, eu faria uma introdução primeiro para os alunos, para explicar o que é o sistema, tudo. Ela levou a gente porque ela era professora de estruturas de madeira e levou ali porque era casa de madeira. Então Como se fosse uma casa de madeira. A gente foi com esse pensamento de ser uma casa de madeira só, né? A gente não entendia que era um método construtivo diferente. Mas o que a gente aprendia em estruturas de madeira não tem nada a ver com a construção wood frame. Então, assim, ficou bem desconexo e aí já era aquele negócio. Aí os alunos vão, a gente foi ali. Já estava tudo pronto, a gente não chegou a ver uma parede aberta, né?
Só entrou nas Já tava casinhas tudo pronto. pronto. É, só entrou nas casas prontas, então já tava com tudo plaqueado, você não via estrutura ali, não via isolamento, então. Era casas da Tec Verde. Viramos vizinhos deles depois de obra lá na frente. Mas é até legal esse conexo depois. Mas beleza. Então o máximo que a gente teve foi isso. E aí em contato com esse cara, e esse cara falou de steel frame, aí eu comecei a pesquisar. E aí quando eu comecei a pesquisar, eu fiquei doido também. Igual o cara era doido, eu fiquei doido. E nossa, construção diferente, não sei o que, é isso aqui. Para diferenciar do mercado, acho que eu sempre tive isso na cabeça de tentar diferenciar, não ficar fazendo o que todo mundo faz. E aí fiquei nessa. E aí enchi bastante o saco da Carla, né? Sim. Falei bastante, fiquei na cabeça dela. De início ela também gostou, porque a Carla também sempre teve a linha de sustentabilidade na cabeça. O TCC dela foi voltado para isso. Não para isso de steel frame, mas voltado para sustentabilidade em si. E então ajudou nela para ela gostar assim também no primeiro momento. Só que aquele negócio estava bem longe da gente. Não existia. Tinha esse cara lá doido falando de tudo no sonho, mas mão de obra sabia, tinha uns contatos assim, mas bem coisa superficial, nada muito conexo para realmente começar a trabalhar. E eu fiquei com aquilo na cabeça. E aí fiquei tanto com aquilo na cabeça que eu fazia estágio. Na época eu fazia estágio, eu ganhava R$ 1.000 por mês. Tava terminando a faculdade, então tava no último ano de faculdade ainda. E aí deu na minha cabeça, aí a Carla, né, a gente tava fazendo os projetos já, e aí deu na minha cabeça que vou sair do estágio que eu não tô conseguindo mais conciliar, porque eu quero começar a estudar sobre steel frame, que eu quero formar e já ir trabalhar com isso. Não mudei meu TCC porque não dava tempo mais, já tinha começado. Mas eu fiquei doido e então saí do estágio. O cara queria me oferecer mais, eu acho que ele ia falar 1.500, mas se brincar poderia até chegar em 1.500, que ia começar uma outra obra depois dessa. Mas eu fiquei doido e quis sair. Larguei os R$ 1.000. Meu pai deve ter ficado louco também com isso, Uhum. né? Que ajudava bastante nas despesas. Hoje eu tenho noção disso, na época eu não tinha, não pensava dessa forma. Mas, mas arrisquei, fui. E aí a gente tinha esses projetos também que ajudavam um pouco. E aí dediquei a começar a estudar steel frame. Mas ainda estava muito longe, a gente estava nos projetos. E aí, quando a gente estava nos projetos, eu lembro, né, a gente desistiu disso. Nesse processo a gente já morava junto, depois que a Carla formou ali, a gente já começou a morar junto, né? Sim, formei em 2019 e a gente foi morar, formei em março, a gente foi morar junto em maio. Porque a gente praticamente já morava junto, as kitnets eram uma do lado da outra É, e só ficava os dois juntos, pagando 12 kitnets, né? Até que parou de ser besta para pagar só um lugar. E aí a gente foi para uma casinha lá no centro de Rio Verde. E aí eu lembro de um marco grande que a gente teve nessa casinha, né? A partir de todas as decisões, né? De sair do estágio, começar a fazer os projetos. Eu lembro de um marco, né? Que foi o nosso primeiro marco de pensar em desistir. Porque nesses 5 anos, várias vezes a gente pensa em desistir. Todo empresário pensa em desistir várias vezes. E esse foi o marco da nossa primeira vez de pensar em desistir. A gente tinha fazer uma proposta de um projeto ali, aquele negócio. Sempre quando a gente faz uma proposta, a gente começa já a pensar no dinheiro, vai ajudar nessa conta aqui, nessa conta ali. E aí a pessoa enrolando, enrolando para fechar, falando que ia fechar, né? E você já contando. E aí chega um dia a pessoa vira e fala o quê? então, não vou seguir em frente, vou deixar para depois, não vou fazer o projeto. E aí eu lembro de nós dois ficando doidos, sofrendo. Era questão de, acho que era um projeto de R$ 2.000, ou 500, mais que pra gente na época ia ajudar ali, né? Para Sim, as nossas despesas, que também era baixa, mas o valor correspondente. E por uma sequência também, né? Porque cada serviço que a gente fecha é uma motivação que a gente ganha mais, né? Mas aí eu lembro exatamente da cena, assim, da gente lá sofrendo, triste, porque não ia fechar o projeto e o que a gente ia fazer. pensando se a gente ia para aquele não, o projeto tá aí. Pensando se a gente ia porque não, o projeto tá aí. Pensando que a gente tem que pedir mais dinheiro pros pais, que a gente tem que pagar as contas, aí cara, começa aquela loucura. Mas até que eu não lembro. Não demorou muito. Antes foi só questão de Deus, se foi no mesmo dia. Era tipo um cliente meio zoado assim. Não posso falar isso, né?
Mas era um cliente meio confuso, que não demorou muito. Eu não lembro se foi exatamente no mesmo dia, mas ele virou e falou que Deus tinha dado certo alguma coisa lá e que ia fechar. Eu não lembro se a gente chegou a falar alguma coisa. Eu acho que não, né? Ele só falou assim, a gente falou naquela, ok, então não vai continuar. E depois ele voltou falando, não, vou fazer sim. Não lembro o que que aconteceu. E fez a transferência. Na época não tinha Pix, né? Ele fez a transferência. E aí a gente. Dinheiro na conta é um ânimo gigante para quem tá empreendendo. E pra gente foi ali naquele momento, porque a gente tava, foi o nosso primeiro momento de querer desistir. A gente nem tinha CNPJ, a gente só tinha um nome e a gente pensando em desistir. A gente tinha criado muita coisa. Mas é um marco pra gente, foi muito importante ali. Primeiro um momento de resiliência nossa, que aquele primeiro momento a gente pensar em desistir, mas depois rapidamente, tá, mas a gente vai desistir, vai fazer o quê? Começou isso aqui porque era a opção, então vamos tentar. E aí foi dando certo. E aí a gente foi continuando até a gente. Não lembro o marco da gente querer mudar de casa, que a gente foi mudar para uma casa. A gente morava numa casa menor e eles decidiram mudar para outra casa para também fazer de escritório. Mas eu não lembro se teve um marco assim de um negócio em si ou não. Não, a gente estava procurando uma outra casa, porque aquela lá estava, vamos dizer assim, querendo ou não, não era uma casa muito segura, né? Não era muito Não. segura. Eu não gostava porque a máquina tinha que ficar lá do lado de fora, sem cobertura nenhuma. A janela do banheiro dava para um beco de rua. A janela do banheiro estava para um beco de rua. É, assim, ela não era muito legal. Era legal se fosse só, vamos pensar, só pra gente morar ali. Mas pra gente estar usando como home office e recebendo um cliente, não era muito legal, não era muito Tinha um interessante. detalhe, a lavanderia ficava bem na frente da casa, então qualquer Isso. pessoa que a gente levava passava pela Tanque, a lavanderia. máquina ali, então. E a cozinha também era bem na frente. O primeiro cômodo era a cozinha, então também passava pela lavanderia, depois pela cozinha para entrar, onde a gente Tanto a chamava de gente chegou a escritório. pensar em reforma, o que poderia fazer ali. Ah, fechar a lavanderia, abrir uma porta direto pro quarto que onde era o escritório. A gente chegou a pensar em algumas ideias, mas depois viu que não ia compensar. E aí a gente começou a procurar casa. A gente começou a procurar casa, procurou, olhou várias casas. E aí a gente achou uma Pausanias, que é em Rio Verde. No primeiro momento a casa não era muito agradável, quando a gente entrou a casa estava muito suja, cheia de barata, a Carla ficou louca, não queria a casa de jeito nenhum, mas eu tinha visto potencial na casa. Aí eu fiquei na cabeça dela, a casa é boa, a casa tá num preço bom, a casa é boa. Eles usavam preço bom porque tava cheio de barato. Pois é, então a gente tem que enxergar além na vida. E aí, no final, consegui convencer ela. A gente pediu o pessoal da imobiliária limpar. Não sei se a gente pediu, eles né, limpou. Não pediu, você pediu. Não, eu acho que você chegou a pedir, mas eles não limparam. Aí você mesmo pegou uma vassoura e foi lá, não? Você mesmo que varreu as baratas. Acho que foi isso. Falei assim, não, então espera, você fica de É, fora, eu eu entro fiquei lá de lá, fora. varro as baratas pra você poder ver e poder sair da casa. E aí, convenceu ela. Comprou um aluguelzinho. Comecei assim, né? Falei aquele jeito, ah, Vitor, faz o que você quiser. E aí a casa no custo-benefício muito bom, tipo, a gente aumentou, acho que era 200, 300 reais a mais de aluguel só, mas tinha uma casa que, outro padrão de casa, comparado ao que a gente morava no anterior, que aí dá pra gente fazer o escritório ali e tal, fizemos. Então teve esse marco. Em todo esse processo, o steel frame já estava na cabeça, então nessa casa, passou para outra, tudo o steel frame já estava. Indiretamente a gente estava pensando de alguma forma como fazer, mas ainda estava. Aí quando a gente mudou para essa casa, eu ainda não tinha formado em todo esse processo, mas aí no início de. A gente mudou para casa quando? Pra Pausanes, acho que foi bem no início Foi mesmo. 2020. Foi no início de 2020, porque aí na sua formatura a gente já tava lá. Então foi Certo, bem no foi. início mesmo. Certo, então a gente mudou no início e eu formei em março. Eu formei uma semana antes da pandemia. Quase que eu não tenho formatura. Já tinha começado os boatos ali da, da formatura, Do lockdown. do lockdown, mas ainda deu pra fazer a formatura. Uma semana antes, não, 2 dias antes, 2 dias depois, 3 dias depois já começou os primeiros lockdown, não fechou 100%, mas já começou a fechar algumas coisas, fechou eventos, tanto que eu lembro que eu formei uma.
semana depois, na semana seguinte, assim, a gente ia vir para São Paulo para nossa primeira feira de construção em steel frame, que era o Enix. A gente já tinha comprado passagem, tinha comprado, não sei se tinha reservado o hotel também, não sei, não lembro. Mas a gente tinha comprado passagem, estava tudo organizado. Tanto que eu cheguei aí para Já Goiânia. tinha reservado o hotel porque a gente ficou sabendo que não ia ter a feira, assim, ó, em cima da hora. Tanto que eu fui para Silvânia, né, para já ir para Goiânia. Foi. E ela tinha ido para Goiânia porque ela estava fazendo pós-graduação. Então a gente já ia se encontrar em Goiânia para pegar o avião. E aí nessa, lockdown. Na verdade, cancelou os eventos e aí não ia ter a feira. Ia ser a primeira oportunidade nossa de ver de perto uma estrutura steel frame. No máximo a gente já tinha conseguido alguns contatos e recebido caixinhas, né, que o pessoal dá, né, os pacotinhos quadradinhos de steel frame com a placa. Isso que a gente já tinha conseguido, né, para ter um primeiro contato. Mas essa feira ia ser nosso primeiro contato com os fornecedores. E a gente ia destrinchar ali, né, meios de começar a trabalhar com o sistema, né, que a gente ia começar a ter contato. Quando você está buscando uma coisa do zero, é muito difícil você chegar a encontrar. A internet só vai nos dando as opções a partir do momento que você entra, né? E você entra e começa a aparecer tudo. Na época, pra gente era tudo obscuro. Até que a gente encontrou essa feira, descobriu essa feira e aí ia nela, né? Mas aí não deu certo. E aí começou a pandemia. E aí começou a complicar tudo pra gente. A gente não tinha nada consolidado. Não tinha... Tinha que fazer os projetos ali, mas bem poucos. E que o máximo ajudava a gente para as quantias do mês. A gente ainda precisava muito da ajuda dos pais ainda ajudavam. E os clientes também, querendo ou não, eram clientes que não tinham uma boa condição de vida, então com a pandemia eles também estavam Também pararam. Parados, ficando prejudicados, e aí o que acabava prejudicando a gente, porque eles não pagavam, então estava virando um bolo de neve. Teve problema realmente também que cliente. Já no começo tive problema de clientes que não pagaram. E aí eu lembro que teve um outro marco nesse da pandemia, no desespero, né, de não ter dinheiro, de não ter condição. Outro marco de coisa que a gente nem esperava. E que no final nem foi uma tanta coisa, tipo, parece que foi coisa só para realmente ajudar a gente. Uma tia minha apareceu para fazer um projeto. Ela morava no exterior e queria tava com dinheiro guardado, tava com dinheiro e terrenos aqui no Brasil, lá em Creúna. E aí ela queria construir ali e chamou a gente para fazer os projetos ali, para ajudar ela. No final ela fechou um projeto com a gente fez um projeto. No final ela nem construiu. Fez só arquitetura, né? Fez só arquitetura, era só arquitetura. No final ela nem construiu com a gente, nem construiu esse projeto, porque ela já tinha começado, durante o projeto ela começou uma outra construção, de um outro estilo, esse projeto nosso era para uma outra construção. No final não ficou, mas pagou o projeto, deu tudo certo, ajudou a gente ali. Teve um outro marco também do nosso querido Isaías, que a gente conseguiu fazer dois projetos. Conseguiu fazer dois projetos. É um cliente que a gente conseguiu porque na época a gente buscando formas de cliente, a gente estava de qualquer forma. E na época tinha um site que chamava Habitíssimo, eu ficava buscando coisas, né, formas de captar cliente. Aí tinha um site que chamava Habitíssimo, que você entrava lá e tinha as pessoas que queriam construir, que queriam fazer projeto, tudo. E a gente pagava para comprar o contato. 90% das vezes era só coisa nada a ver, gente que nada a ver. Mas, surpreendentemente, a gente conseguiu fechar um por esse habitíssimo, que foi esse, que a gente tinha feito no primeiro projeto. E também no meio da pandemia, a gente ali naqueles momentos de precisar de recurso, ele volta, a gente já estava com o projeto dele aprovado na prefeitura, só esperando ele organizar os recursos para construir. Aí ele volta querendo mudar tudo no projeto. E aí, mudar tudo, tem que pagar de novo, né? Sim. Aí, mais Ele foi bem consciente. Ele foi bem consciente, ela foi bem consciente. E aí, no final, fechamos mais um projeto que ajudou a gente ali naquele momento da pandemia. E tanto que depois ele nem construiu esse segundo projeto, porque ele comprou um outro terreno e ele mudou de ideia. Mas ajudou. São coisas que vêm pra gente pra ajudar, né? Quem acredita em Deus, saiba que é. E aí, nesse meio tempo, né, também de buscando formas para trabalhar com steel frame, existe o primeiro marco pra gente trabalhar com steel frame.
Na época não tinha empresas em Goiânia, em Goiás, Goiânia, assim, que é a região mais perto, não tinha empresas cidade maior mais perto, não tinha empresas de steel frame. Brasília, às vezes até tinha, mas nada muito concreto ali. Então, perto não tinha ninguém para a gente conseguir trabalhar. Não tínhamos contato com as empresas de São Paulo, não tínhamos contato com as empresas do Sul. Buscando formas, a gente encontra uma empresa que estava com um sistema de franquias para empresas de execução de obra. Então, era uma forma ainda que ia ajudar a gente na forma que a gente queria trabalhar, mas a gente também, eu queria até, se fosse para começar a trabalhar, entrar em alguma empresa, né, tal, para aprender, mas no fundo que a gente sempre quis ter o próprio negócio, né, então a gente se interessou muito pela franquia por causa disso, que mais que fosse uma franquia, a gente ia ainda ser dono do nosso próprio negócio, e a gente não ia ter o chefezinho, a gente ia ser o chefezinho. E a gente ia poder fazer as coisas ali. E ajudar com o nome, né? Por ser uma franquia, ajudar com o nome ali pra gente poder começar a trabalhar com steel frame. E aí, em 2020, no meio do ano, a gente começa esse contato, conversar com o pessoal da Moda Steel lá de Santa Catarina. E aí a gente conseguiu fechar um contrato com eles de uma franquia para abrir lá em Rio Verde. A gente abriu a Moda Steel em Rio Verde. Aí é um marco também de pessoas que até esse momento a gente vinha, né, com situações normais de vida, né? Os pais ajudavam a gente ali com as despesas do dia a dia, né, pra gente fazer as coisas. E aí a gente tem o primeiro marco dos pais ajudando a gente no investimento, que era a franquia. Então a gente foi, eu e a Carla conversou, tá, conversando, tá, então vamos. Você pede metade pro seu pai e eu peço metade pro meu. E aí a gente pedimos metade, metade, não vou falar valores por causa da franquia, mas assim, para as nossas famílias é um valor assim, os dois pegou um empréstimo, pagou uma parcelinha ali que ficou dentro dos dois, mas para pegar assim é um valor considerável. E, e pegaram, ajudaram a gente, é, ajudaram a gente ali. Falar, um dia a gente vai pagar, a gente até hoje não pagou, um dia a gente vai pagar eles ainda. Eu falo assim, rindo porque eles não cobraram, meus pais, os pais da Carla também, que nem precisaria pagar esse valor, Mas né? não falou isso não. Então, a gente vai pagar. É, mas não cobra, né? Então sabe que é o processo. Mas assim, o engraçado é que o combinado da época a gente falou assim, inocência de duas pessoas começando um negócio. Que a gente ia pegar esse dinheiro, quando a gente fechasse a primeira obra, a gente A ia gente ia pagar conseguir eles. pagar. Até hoje. Já fizemos 5 obras, acho, e não pagamos. Mas um dia a gente vai pagar com juros, tenho certeza disso. É, e aí eles ajudaram a gente a adquirir a franquia ali. E aí, para abrir a franquia, a gente precisava de abrir o CNPJ, né? Para poder formalizar o contrato ali, porque precisava de abrir o CNPJ. Até aquele momento a gente não tinha o CNPJ, era aquela coisa informal, de receber dinheiro na conta pessoal mesmo, a gente nem sabia direito o que estava fazendo. Mas à medida que ia acontecendo as coisas, a gente ia descobrindo, né? Isso. Ah, você já se cadastra na prefeitura? Nossa. Ah, e aí é o CREA, a gente tá aqui na Associação dos Engenheiros, né? Gravando podcast, né? E é o CREA aqui de Ah, mas Sorocaba também. O CREA a gente fez direitinho ali no início, né? Porque engenheiro sai da faculdade empolgado. Ah, é. Eu lembro que o que dava dor de cabeça pra gente no CREA, que a gente entendia que estava implantando na época, era o livro de ordem. Acho que era o livro de ordem que a gente ficava tipo assim, ai, precisa disso, pra quê? Não sei o quê, que canseira. É. Então, formalização. É muito mais o ajuste de cobrar, né? O acompanhamento ali para preencher o livro de arte certinho. Sim. E aí a gente adquiriu, abriu o CNPJ, que foi no 2 de julho de 2020. Nem sabíamos o que estava fazendo. Hoje a gente sabe? Sabe um pouquinho mais, não sabe 100%. E aí a gente abriu CNPJ, adquiriu a franquia, começou ali, recebeu os materiais da franquia, tudo, aí chama, agora vai, agora a gente vai fazer nossa primeira obra de steel frame aqui, agora vai ser facinho, a gente tem o nome da Mundo Steel, vai ser facinho, vai dar um peso aqui agora para conseguir cliente. Aí vai a gente bater de porta em porta em arquiteto, apresentar steel frame, falar. A gente teve que aguentar cada coisa nessas Cada visitas cara. em arquiteto, cada cara de tipo, esses dois pimpolhos estão fazendo aqui, querendo que eu faça meus clientes construindo esse negócio que ninguém construiu ainda. Por Sim.
Que era uma das primeiras perguntas, né? Se tinha alguma obra para poder visitar. E na época a gente não tinha noção, né? Na época, assim, é aquele negócio, a gente queria vender, queria fazer, tava na vontade aí, mas a gente não tinha essa noção de que realmente, nós dois, recém-formados, se a gente tem cara de novo agora, na época a gente tinha mais cara de novo ainda, parecendo construir um combustível novo que ninguém construiu ainda, e querer que uma pessoa invista custo só de steel frame, que invista 300, 500 mil nesse material aí, para construir com esses dois. Então, assim, hoje a gente tem a ciência de que realmente era difícil, era algo tipo, se tivesse conseguido, a gente tinha que agradecer, mas hoje eu entendo também que foi melhor não ter acontecido, porque a gente poderia ter se queimado ali, né, numa situação, porque talvez a gente não era simplesmente só fechar a obra, a gente tinha que passar por um processo primeiro de amadurecimento. E a gente não tinha passado ainda por esse processo para começar a fazer, para pelo menos ter a noção do como começar a fazer. Mas na época a gente reclamava de tudo, reclamava, esse povo recebendo a gente mal, quem esse povo pensa que é, olha a falta de educação daquele arquiteto, não sei o quê. Claro que também tem a parte deles de poderia ter recebido um pouquinho melhor. Se aceitou receber, que receba bem, né? Exatamente. A gente não obrigava ninguém a receber nós, não. Poderia simplesmente receber bem e depois falar, olha, gente, e ser sincero. Hoje eu acho que se alguém parecer assim dessa maneira, não vou ser sincero, olha, não dá. Se fosse algo meu, eu poderia fazer, mas não dá para eu indicar para um cliente meu assim, para fazer algo que eu ainda não sei se dá certo. Sim. Mas serviu de aprendizagem pra gente. A gente fez ali, tentou. Dentro desse processo também foi importante falar que eu formei em 2020. Em 2020 também eu comecei a pós-graduação em steel frame, wood frame. Então, assim que eu formei, eu comecei a pós-graduação. Então, nesse processo já estava estudando sobre steel frame. E aí é online, né? Então a Carla assistia as aulas comigo. Ela praticamente é formada teoricamente também, porque só não tem um diploma no nome dela, mas as aulas ela assistia tudo comigo. Porque ela não fez porque ela já fazia outra na época. Então, aí a gente criou franquia, continuou tentando, batia em teto. O máximo que a gente chegou perto foi de uma pessoa lá que inicialmente se interessou, né, por aquele cara doido que eu tinha falado. Cara doido não, por aquela pessoa que eu falei que a gente tinha conhecido, né, que fez a gente conhecer o Steel Frame. Por ele já fazia já uns serviços para uma empresária lá de Rio Verde. E aí ela tinha um terreno, um condomínio lá em Rio Verde bom. Até se interessou inicialmente, mas quando chegou em custos ali, que é o comum da maioria, né, que vai construir e ter a noção de custos totalmente errada, também tinha a noção errada e no final, tipo, não foi pra frente a conversa. Então foi o máximo que a gente chegou perto, a gente até visitou o terreno. Foi a primeira vez que ele te chamaram de doido? Acho que foi a primeira vez que me chamou de doido, falar de curso de obra, assim. E olha que na época eu ainda nem era doido igual eu sou doido agora. Porque na época eu falava, acho que era o curso só do steel frame mesmo, nem era o curso global, né, igual eu falo hoje, mas é isso, chama de doido. A gente tá no terreno, tipo, ela deu até esperança pra gente, a gente foi no terreno, a gente levar o quadradinho de steel frame, a gente tirou uma foto assim, ó, do steel frame no terreno, do quadradinho de steel frame no terreno, que a gente, ó, vamos tirar a foto agora, depois que construir, a gente vai tirar outra. Ficou só a foto do quadradinho. Mas foi uma primeira esperança, né? Foi. E aí, nesse meio caminho, é... não, acho que foi nesse meio caminho a gente tentou e não deu, depois de adquirir a franquia. E aí, tentando, passamos o, o ano de 2020 ali todinho tentando, mas ficamos ali só nos projetos, várias tentativas frustradas, até que no início de 2021, Carlo Bétega, um amigo da Carla de infância, entrou em contato com ela. Ele tinha construído um prédio de kitnets lá em Rio Verde. Entrou em contato e tinha terminado a obra, entrou em contato com a Carla para ela administrar as locações ali, que ele não morava lá em Rio Verde, né? A gente precisava de alguém no dia a dia para apresentar as kitnets, depois para cuidar ali no dia a dia com os prestadores de serviço que ia ter que ter ali para fazer a manutenção. E aí tinha fechado um valor ok, beleza, esse é um valor que ajudava muito a gente mensalmente ali, né? Depois que começasse as locações.
E aí acho que não durou nem um mês. Não durou nem um mês. Eu lembro que eu tava exatamente até lá nesse prédio com ela, que a gente tava vendo alguma coisa lá com o prestador de serviço. E aí eu recebo uma ligação do dono da franquia lá de Santa Catarina, perguntando se eu não queria ir pra Criciúma fazer uma obra. É doido. E aí quem é doido? Eu ou você? Os dois. E aí, sem nem pensar, falei que sim. Não perguntei preço, não perguntei nada, só falei que sim, porque era a oportunidade da gente fazer a nossa primeira obra de steel frame. Porque eu não tava fazendo nada. E aí falei que sim, e aí foi afunilando a conversa, era uma obra que já tinha uma pessoa que ia fazer, e desentendeu lá com o cliente. E aí queriam que eles fizessem, só que eles são só vendem de materiais, eles não executam. E aí ligou pra mim, como a gente ainda não tinha a oportunidade de obra, era lá perto deles, e a gente só falou que sim, beleza, só vamos. E aí a Carla também, não sei se ela era doida ou se ela só me amava muito já. Acho que ela só me amava muito. E aí me acompanhou nessa loucura. E a gente foi junto. Não lembro quanto tempo que demorou nesse processo, mas não foi muito tempo, foi algo rápido. Acho que foram uns 3 meses, porque a gente foi em março. É. A gente foi em março. Então, no início do ano ali, eu lembro que o Carlos falou comigo no início do ano. Então foi ele, aquele coisa do início do ano. E aí, em março, a gente foi, no fim do mês, pra Criciúma. Foi. Com Carla foi fácil também, porque ela gostava muito de Santa Catarina, que ela já tinha ido para Florianópolis uma vez, né? É, Não, pra Santa Catarina, vamos, bora. bora. É, e aí a gente foi pra lá pra fazer essa primeira obra. Já de lá, de cara, uma casa de 300 metros quadrados. Quase 300, né? Quase 300 metros quadrados. Uma casa com telhado shingle já de cara, né? Que foi o precursor de a gente entrar no steel frame. Mas foi ali uma primeira oportunidade. Nesse tempo de, de aquisição de franquia, entrou a questão de treinar pessoas, aí a gente treinou algumas pessoas ali, né, que lá da região de Goiás, que seriam pessoas que a gente, se fechasse obra, ia fazer. Não falou, em 2020 a gente levou essas pessoas para Santa Catarina para fazer o curso lá da Mandestil. É, aí começou nossos primeiros erros financeiros. A gente foi só na ilusão, assim, de tipo, vai precisar, não sei o quê. E aí a gente foi nesse primeiro curso, já levou 4 pessoas de cara para fazer um treinamento, né? Sem nem ter uma obra primeiro. Então, faltou um pouquinho aí de sabedoria nossa. E aí eu falo mais mim, que eu quero mais, sou mais louco assim nessas coisas. Um pouquinho de sabedoria de entender que, tipo, poderia ter um tempo antes de fechar uma obra, até estar preparado para a obra, de levar essas pessoas depois da obra fechada para fazer um treinamento. E aí sim, essas pessoas estão aptas. Vamos gastando, investindo nas pessoas sem ter a obra. Graças a Deus, depois deu certo essas pessoas trabalharem. Duas, né? Duas, né? Não cerca metade. Metade trabalhou na obra. Uma delas ficou até um bom tempo com a gente, então valeu um pouco a pena o investimento na pessoa. Mas serviu de aprendizado ali, né? De saber a hora de pôr dinheiro ou não nas coisas. E aí a gente levou 2 dessas pessoas para a primeira obra. Aí não tinha, nesse ponto não tinha como a gente cobrar de todos irem, né? Porque a gente tinha conversado inicialmente com eles, a gente trabalhar em Goiás, né? E a gente já cresceu assim. Não, não tinha como simplesmente a gente cobrar deles todos irem, né? Porque foi uma situação diferente. Só tem família, tem todas as coisas. A gente quis fazer essa loucura. E nem todos vão querer também. E aí a gente foi para Criciúma, com o prazo de validade, a gente sabia que a gente não ia ficar lá, porque é pertinho ali de Tubarão, onde ficava a franquia, então você fica na cabeça, Tubarão já aqui, já estão aqui na região, já tem outras pessoas, não tem por que a gente ficar lá, mas essa oportunidade dessa obra a gente fazer e depois a gente ir para outro lugar. Então a partir do momento que a gente ficou, sempre falamos, beleza, viemos para Santa Catarina, agora qualquer lugar do Brasil a gente vai. Aí de início a gente até ficava meio assim,
qualquer lugar do Brasil a gente vai, beleza, fazer uma obra e sim. Só que aí no meio da obra a gente começou a entender que, opa, qualquer lugar do Brasil a gente vai, mas a gente vai ter que ir pra ficar. Porque as contas não fecham a gente ficar viajando pra fazer uma casa ou outra. Nessa hora que a gente ia indo pra Santa Catarina, que é um lugar que eu falei que eu tinha vontade de morar, né? Mas eu já tava com vontade era de ir, tipo, Goiânia, Brasília, algum lugar ali, voltar pra Goiás. Não era nem ir pra outro rumo. Mas, Foi lá. Deus queriu lá, a gente foi pra lá. Fizemos essa casa no valor que pessoas que eram lá da região tinham fechado, então não teve acréscimo de valor, nada. Inclusive o valor que era de empreiteiro, não era de empresa com engenheiro acompanhando, nada. Então, assim, a hora ainda que ganhou 2 engenheiros acompanhando, a gente ficou praticamente. Eu fiquei 100% do tempo, a Carla ficou praticamente 70% do tempo. Teve poucos momentos que a Carla não teve, que aí entrou por momentos que ela estava fazendo projetos, fazendo outras coisas, e aí ela não ia para a obra, mas bastante momento ela teve lá com a gente. E foi obra que literalmente eu e a Carla pôs a mão na massa. Tinha um momento ali que a cliente chegava e tava a Carla marcando placa, eu cortando placa. Tava lá nós dois. Por quê? A gente queria viver a experiência. Era a nossa primeira obra, a gente estava em outra cidade. Não tinha por que a gente querer se dar o luxo de ficar em casa enquanto o pessoal trabalhava lá. Então era a oportunidade de a gente realmente vivenciar a obra e entender todos os detalhes de uma obra de steel frame para saber quando que a pessoa reclama e tem sentido, quando que não tem sentido, como é que é o dia a dia ali da obra, que tipo de detalhe precisa ter em projeto para ter a informação correta para o pessoal na obra. Então a gente coletou muita informação, a gente começou a testar muita coisa ali que a gente já tinha na cabeça. Então, assim, foi um laboratório. Então, valeu o investimento para a gente e ainda de lucro a gente estava ganhando um pouco, né? Tem muita gente que paga aí altos valores e para cursos que não aprendem nada. Então, a sim, gente teve a experiência de ter uma obra e fazer ali a primeira vez. Obviamente não ficou também a obra, aí entrando naquela mesma ideia do projeto. Obviamente não é a obra mais perfeita do mundo. A gente tem que ter consciência. A mão de obra também era a primeira obra deles ali. Os clientes também tinham essa consciência de que era a primeira obra do pessoal. Mas os clientes também tiveram a consciência de que a gente fez o máximo que a gente pôde. Tanto que no final levaram a gente para comer uma pizza na casa deles. Então isso foi um pequeno gesto ali de demonstração, tipo assim, entenderam que obviamente não saiu tudo perfeito, porque era a primeira obra, mas que a gente esteve disposto ali a fazer o máximo que a gente pudesse para que a obra fosse bem feita ali. Então passamos por essa obra, teve ocasiões assim. Ficamos em Criciúma, a gente sabia que não ia ficar, então a gente reservou. Teve dificuldade inicial para encontrar um local para ficar, né? Porque a gente sabia que não ia ficar um ano, então a gente precisava de local com um contrato mínimo de 6 meses. Até que a gente encontrou uma localização boa. Primeiro a gente chegou lá no apartamento, a gente já estava lá 2 dias um dia em Sorocaba, 2 dias acho em Criciúma. E aí a gente encontrou o apartamento, aí a gente tinha que ir para o apartamento, a gente queria ficar pagando o hotel. Só que não tinha energia no apartamento ainda, nós não tinha cama, nós não tinha geladeira, tinha nada. nós não tinha nada, mas a gente nem ia Só pagar tinha mais nós e o hotel. gato. Só tinha nós e o gato. E aí a gente encontrou e aí a gente foi. Que a energia deram um prazo de ligar em 2 ou 3 dias, se eu não me engano. Mas a gente foi sem energia mesmo. De dia a gente ia ficar na rua, ia ficar na obra, ia pra algum lugar mexer no computador. E de noite a gente dormia. Escureceu, a gente dormia, igual a pessoa antigamente. Aí a gente ficou 2 dias. Aí até que um dia a gente ligou uma extensão do lado Foi de. no Foi o primeiro primeiro dia. dia, não, acho que foi no primeiro dia. A gente ligou uma extensão do lado de fora no corredor ali para usar e o pátio, o zelador não, Síndico. o síndico da nossa porta falando que a gente não podia utilizar porque todo mundo do Não, prédio paga. alguém tirou foto, mandou pra ele. Aí ele Não, me é. encaminhou a foto da extensão entrando na porta do nosso apartamento e falando assim: te retire imediatamente. Só falou isso. Retire imediatamente. Beleza, aí ele veio falar depois que é porque senão todo mundo paga a conta ali do condomínio, né? Como se um continente de tomada fosse fazer a diferença em todo mundo. Mas aí foi nossa primeira recepção de Criciúma, né? A gente começou a conhecer o pessoal de
Santa Catarina. Pessoalzinho bacana. Vamos entrar nesses detalhes não, né? E aí, beleza. Aí a gente, no meio da obra, também entendeu, né? Que aí passou um pouco daquele êxtase, né? De início, né? E a gente começou a olhar pro bolso financeiro, que querendo ou não, na vontade ali a gente quer fazer muita coisa, mas chega um momento que o dinheiro é um limitador. E aí chega no momento da obra ali que a gente entende que, tipo, aí a gente começa a ter aquelas primeiras percepções de fluxo de caixa, de beleza, eu tô recebendo esse valor, mas quanto tempo que eu tô recebendo esse valor? Por quanto tempo? Tem todas as despesas da obra, das pessoas ali que estão trabalhando, as despesas nossas. Aí a mudança de cidade carretou em despesas também. Então aí no meio da obra a gente foi começando a entender alguns detalhes em relação a custos, né? E aí foi batendo na cabeça de tipo, opa, peraí, o valor que a gente pegou não foi tão bom assim. O tempo aqui que a gente tá, que vai estar fazendo na obra, não é tão bom. Mas beleza, tem todo o processo aqui. E aí a gente entendeu que não dá para ficar viajando e fazendo uma obra, que a gente ia ter que mudar para uma cidade e ficar na cidade, porque as despesas de ficar deslocando. E aí você paga, querendo ou não, você paga um pouquinho mais caro no aluguel, não fica fixo. Então, móveis, tem que ficar comprando móveis. Então, tudo isso vai levando. Lá em Criciúma, a gente nem comprou geladeira porque não ia valer a pena. A gente ficou. Foi na época do frio, então a gente comprou o galão de água, era sempre gelada. A gente só comia fora. Então, praticamente, nem precisou de lata, gente. É o fogão ali que de vez em quando a gente fazia um macarrão, um miojo, Um miojo. uma batatinha. A gente comia muito batatinha com arroz. Sim. Acho que era isso, Era né? Que a gente isso. fazia. Eu usava air fryer pra fazer alguma coisa também. Mas era nós no Giasse, no Bistequinho, Sim, no no Altoff. Altoff, comprando pão de queijo, comprando salgadinho, bebendo Fanta, Churros, mini churros. churros. Foi a nossa vida aí nesse período lá. Mas não valeu a pena comprar geladeira, a gente só comprou uma cama. Né? Depois de um tempo chegou a cama, que nas primeiras noites a gente dormiu no chão, em cima da coberta. Chão duro mesmo. Só acho que uma semana, né? Dormindo ali Eu no acho que chão. foi até menos, talvez. Eu acho que foi até um pouco menos, não foi Foi tudo, uns não. dias só mesmo. A cama chegou rápido. Aí chegou a cama, a gente ficou a cama, depois. E aí entrou. E aí a gente teve essa decisão de que precisava ficar fixo no lugar. Então a nossa fala mudou um pouco de a gente vai para qualquer lugar do Brasil, mas o próximo. Aí entrou uma próxima frase. O próximo lugar que a gente for, A gente vai a ficar. gente vai ficar. E aí, antes da gente ir para Criciúma, a gente já tinha começado, junto com a Mundo Steel, algumas negociações com o pessoal do Alphaville, da Alpha Casas, que eles estavam fazendo construções em métodos construtivos industrializados e estavam testando, né, vários métodos, testando o frame, testaram o sistema da Kick House, um sistema mais próximo, né, do steel frame, o próprio steel frame. Acho que chegaram a ver opções de modular, só fechou o preço, mas chegaram a ver também. E estavam testando, e dentro disso testando empresas também. E aí a gente até chegou de antes de Criciúma, a gente orçou obras para eles para Votorantim. Então até existiu uma possibilidade antes da gente ir para Votorantim. Tanto que eu lembro de antes da gente sair de Rio Verde, a gente até cantava uma música que aí Votorantim era de Sorocaba, a gente sabia que era Sorocaba. A gente cantava uma música que a Caio vai cantar para você. Não, não vou cantar, não. Canta. Não, de jeito Eu nenhum. vou puxar, você acompanha. Não. Não vai cantar, não. Então eu ficava nessas duas possibilidades. Mas aí acabou que não deu certo. E aí a gente veio para Sorocaba. Foi para Criciúma. E lá em Criciúma, no finalzinho da obra, a gente começou a negociação com eles para outra obra, que dessa vez era no Alphaville de Itu. E aí, a hora que estava no finalzinho da obra, fechamos essa obra. Finalzinho mesmo, eu lembro. Fechamos assim, né? Fechou de De boca. boca, né? Eu lembro também um outro marco, que aí a gente já tinha começado a entrar no desespero também, né? Porque a gente tinha ido para outra cidade, tava acabando a obra, tanto que no final a gente até que, tipo assim, não teve pressa para acabar a obra, porque não ia adiantar a gente acabar a obra, porque não tinha outra coisa. Então a gente teve que dar aquele velho migué de quem não tem obra, de tipo, não adianta a gente acelerar, botar mais gente aqui para finalizar a obra. O cliente também, claro, não estava com pressa ali, que ajudou nesse processo, mas pra gente não adiantava a gente acelerar ali e ficar. Então era melhor manter ali no ritmo que estava, para até a gente conseguir encaixar alguma coisa. Aí eu lembro que aí a gente até esse dia
A gente tava lá na igreja, esqueci o nome da igreja. Lá de Criciúma? É. Eu também não lembro não. Tava na igreja, já foi fazer, não sei se a gente ia só na praça mesmo. A gente foi dar uma volta, espairar a cabeça. Uma pra esparecer a cabeça, tava lá na igreja. Aí tava na igreja rezando, o telefone toca. Aí era o Valcir, que tinha entrado na reunião com o pessoal da Alphaville. E era a reunião que ele tava entrando outros tipos de negociação, né, que ele não interferia a gente. E aí ele conseguiu fechar nessa reunião. Então ligou ali. E aí foi mais um alívio para nossa vida. Então tinham fechado essa obra na Alphaville de Itu para vir para Sorocaba. Mais uma obra que novamente não tinha um preço muito com folga. Obras assim a gente tem que aceitar algumas condições. Mas era uma oportunidade. A gente vir para a cidade, vir para a região de São Paulo, que o tio firme era mais forte, então no primeiro momento. Tem um outro marco importante antes de a gente vir para Sorocaba, que foi no meio da obra de Criciúma, a gente teve um probleminha ali com as pessoas que iam trabalhar ali. E no meio da obra, em conversa com uma pessoa saiu, e aí no meio da obra, aí com a conversa com o corretor, contador, o contador nos dá uma indicação que começou a ferrar a nossa vida. Indicou a gente a gente tinha que registrar a mão de obra. Nem perguntou o contexto, não perguntou nada. Na obra, é mais seguro registrar. Aí os dois pimpolhos, vai, confia, e já começa ali um erro de registrar os funcionários numa obra assim. Tava lá em uma obra de uma casa, na região afastada, região tranquila, e registra pessoas. Registrou 3 funcionários lá em Criciúma. E aí começou o nosso problema. Aí um saiu, era um venezuelano, a gente contratava um venezuelano, mas ele ficou um mês com a gente. Ele era engraçadinho. Ia começar a aprender com a gente. Eu lembro que ele chegou pra falar assim que ele não ia continuar, porque no dia anterior eu tinha falado, tem que pegar firme no serviço, né? E aí ele chegou no dia seguinte falando assim, eu não vou dar conta de pegar firme no serviço, então eu já saí. Isso, ele queria trabalhar lá na rua de vestir as fantasias lá e ficar servindo coisa na rua, serviço mais de boa. Mas beleza. Tentei conversar, não quis. Vai ter tudo bem na vida dele hoje. Nunca mais tive contato. E aí ficou outras 2 pessoas com a gente, ficaram até no final da obra. E aí, beleza. E aí a gente fechou essa obra no Alphaville de Itu, pra vir pra Sorocaba. Então aí a gente terminou a obra lá em novembro de 2021, em Criciúma. E aí a gente vem pra Sorocaba em 3 de dezembro, se não estiver enganado. 3 de dezembro, porque a promessa era da obra do Alphaville começar em dezembro mesmo, que já tinham começado a preparar o terreno e tal, outras coisas. Ilusão, né? Porque a gente aprendeu que obra em dezembro não existe. Pois é. Muito difícil. Começou o primeiro erro. Mas também a gente tinha que vir pra cá de qualquer forma, porque a gente não tinha mais nada que fazer em Criciúma, então a gente precisava de ver, né? Aproveitar a praia. A gente morava 30 km da praia, a gente foi na praia uma vez. No finalzinho, não é possível, a gente tem que ir lá, né? Senão... E mesmo assim era um dia nublado e tava super sem graça. Aí a gente veio pra Sorocaba. Dezembro. Essa ideia da obra começar em dezembro. E aí a obra demorou 2 meses e meio, pelo menos, pra começar no final de fevereiro. 2 meses e meio pra começar. E aí entra, gente. Que aí lembra do primeiro erro do registro? Aí chegou essa obra do Alphaville, aí beleza, a obra do Alphaville era obrigação ter registrado. Só que era agora na obra do Alphaville. E aí 2 meses parado, a gente estava com as pessoas registradas, a gente precisava deles para a obra do Alphaville, então não poderíamos demitir para recontratar. Então a gente teve que manter. Por sorte era só 2 pessoas, mas a gente teve que manter salários, impostos e tudo, e FGTS, não sei o que, por 2 meses de pessoas paradas. E aí não tem como. A pessoa tá parada, ela quer receber porque ela tá registrada. Não tem conversa de, depois, não. E independente. Aí, claro, a gente não sabe da vida de cada um, que aí a gente veio pra Sorocaba primeiro. Eles meio que ficaram de férias, né? Então, foi isso. Eram 2 meses de férias aí e a gente teve que pagar o salário. Mas faz parte, tá? É o certo. O erro é nosso, né? De lá no início, né, quando a gente contratou, registrado, a gente
não pensou melhor nisso. Acabou registrando. O ideal seria ter registrado só agora no começo para essa obra. Mas aí, viemos, aí a gente veio para Sorocaba. Quantas pessoas a gente conhecia em Sorocaba? Zero. Ninguém. A gente não conhecia nem quem a gente fechou o contrato. E também nem devia conhecer, né? Porque pessoas de uma empresa não tem. É difícil um vínculo assim. Então, a gente veio sem conhecer nenhuma pessoa. Assim como a gente foi pra Criciúma também, sem É, conhecer Criciúma ninguém. também a gente conhecia ninguém, porque o pessoal da Modéstia trabalhava no Tubarão e aquele negócio, o pessoal tem um dia a dia deles ali, né? Em outra cidade. Então não dá para ficar tendo muito vínculo também. Então, a gente foi primeiro para Criciúma, passageiro, e aí veio para Sorocaba para ficar sem conhecer nenhuma pessoa. E aí qual foi a nossa estratégia? Né? Coworking. Para começar a conhecer, né? Sim. Aí a gente escolheu primeiro o nosso coworking para conhecer, para mudar o endereço fiscal e depois a gente escolheu o nosso apartamento. Sim. Baita sorte. O cara vai falar por parte da sorte que quando a gente veio, a gente alugou um Airbnb, né, para ficar até o apartamento ficar pronto. E o Airbnb foi lá na Zona Norte. E aí a Carla não gostou muito da Zona Norte. Não é muito legal, não. Não, não recomendo. E aí, só que aí, por sorte, nossa região aqui onde é o nosso apartamento é melhor. Mais tranquila, região boa. Foi muita sorte mesmo. O custo-benefício é muito bom onde a gente mora. Então, para a região, então a gente deu muita sorte. E aí a gente veio com essa obra de Alphaville, sem conhecer nenhuma pessoa, com apenas quantas obras fechadas? Essa, né? Com apenas uma obra fechada, de novo num valor apertado. A gente tinha consciência que era um valor apertado, mas a gente ganhou a consciência que era um valor apertado depois ainda. Que no início a gente tinha uma primeira consciência que era um valor apertado, mas lá na frente a gente vai descobrir. Nesse momento também teve um marco que nesses 2 meses parado, com despesas, a gente e vindo de uma obra que era praticamente mal para pagar as contas do período que a gente estava lá, e aí vem mudar de cidade de novo, outros custos, e teve um marco de mais uma ajuda da família. Então aqui teve mais uma ajuda da família aqui, meu irmão ajudou a gente, investiu na gente aqui para ter mais um período aqui de segurança, porque se não tivesse ajudado a gente não tinha conseguido pagar os pessoal parado, não tinha gente conseguido se manter, porque a gente veio para essa obra e a obra ia começar lá na frente. E obras dessas empresas, a gente, que aí entra outro ponto, a gente não recebe a entrada. O primeiro pagamento é com 60 dias, porque você faz a primeira medição com 30 dias e depois você recebe com mais 30 dias. Então, o primeiro pagamento você recebe só com 60 dias. Então, vira praticamente 4 meses, né? Virou 4 meses sem entrar R$ 1, assim, nesse processo. E aí, durante todo esse processo de obra, acho que é um ponto importante a gente lembrar, a gente deu uma brecada nos projetos. Sim. Porque a gente passou 2021 fazendo a obra, não, 2021 fazendo a obra, depois veio para essa também, e ficou muito encurtido com as obras. Não, na verdade, a gente, ele no início do ano, assim que a gente chegou em Sorocaba, a gente conseguiu fechar um projeto. Porque aí a gente veio, a obra não ia começar, opa, o que a gente faz? Aí a forma de captar recursos mais rápido é projeto. Aí a gente Mas voltou a divulgar projeto. eu acho que foi ali pra abril, talvez. Não lembro se foi março, abril, não lembro direito, mas eu lembro que foi no início do ano, não foi mais do que isso, não. Foi no início. Foi porque eu fiquei até surpresa, tipo, ué. Aí a gente fechou esse projeto, ajudou um pouquinho ali, mas também era uma coisa pequena, reforma para ação. Valor irrisório, Mas aí teve o outro também, da Maria Paula. verdade. Aí a gente também fechou outro. Porque aí, nesse momento, a gente voltou a divulgar projeto e a gente conseguiu fechar esses projetos. Fizemos a obra do Alphaville, deu tudo certo. De novo, a responsabilidade nossa era só steel frame, igual na outra obra, fazer estrutura e fechamentos. E aí, a gente, na verdade, nas primeiras semanas que a gente estava aqui, a obra do seu Percy foi fechada, né? Foi. Foi no início que a gente foi lá, visitou o terreno. Que aí uma motivação que a gente teve logo no início é que bem no início a obra que a Molestil também já estava em negociação, eles conseguiram fechar
E aí abriu a porta para a gente conseguir fechar a mão de obra também. E já começou as negociações, era uma obra para começar em julho, então ia dar praticamente certo com o final da obra da Alphaville para iniciar essa. Então, tipo assim, o início nosso aqui foi perfeito, e dar sequência com obras, né? Para a gente que veio só com a obra fechada, foi muito importante isso. Então a gente fez essa, essa obra Alphaville, deu tudo certo, a gente fez a obra do Seu Perso também, deu tudo certo. Até a obra do Seu Perso a gente manteve a mão de obra registrada, e aí a partir dela, e a partir da obra seguinte, a gente foi entendendo que mão de obra registrada não era o melhor caminho pra gente, né? Porque muito Você tem que custo. ter, você tem que, acho que a gente entendeu que para ter uma mão de obra registrada, você tem que ter muito caixa. É, Você tem que ter um dinheiro ali de segurança, porque se você ficar sem obra, querendo ou não, o funcionário ele não é o culpado. Pode até ser por um mau serviço, mas ele não vai ser responsabilizado por aquilo. Você quer, então você tem que pagar. E aí, se você não tem obra, você não consegue pagar, você não tem caixa, aí que vira o bolo de neve. exatamente. E a gente foi entendendo isso, além de estrutura de pessoas também, porque ao mesmo tempo a gente tinha que ser RH, um pouquinho de contabilidade, porque nem sempre contabilidade ajuda exatamente no que a gente precisa, tem que ser um Pelo pouco contrário, eu jurídico. não senti que a contabilidade ajudou. A contabilidade era muito automático, muito. Pois é, Você tem que se virar, você tem que saber como que funciona tudo, e ele só ia lá, sei lá, no sistema e fazia o operacional, porque te orientar, nunca orientou, ninguém nunca orientou a gente bem. aí a gente tem que ser jurídico, a gente tem que ser financeiro, a gente tem que ser técnico ali para a obra, então a gente tem que ser muitas funções que a gente foi vendo que a conta não estava fechando, né? Perto dos valores que a gente estava praticando ali, a gente não conseguia fazer tudo. E é aquele negócio, não adianta boas intenções. Prestação de serviço financeiro, a gente vai entendendo que o financeiro acompanha junto. Por mais que você tenha boa intenção, chega uma hora que o financeiro breca, em alguma ponta, e aí você não consegue interligar outras horas que você vê que você não está conseguindo entregar aquilo que você precisa. Então a gente foi entendendo isso e a primeira coisa que a gente cortou foi a mão de obra. Porque além disso a gente entendeu que fazer só o steel frame numa obra de steel frame, a gente sendo engenheiros, estando ali na obra junto, a gente criava um problema para a gente e para o cliente. Criava um problema para a gente, porque a partir do momento que a obra é de steel frame, todos os outros serviços, o cliente e os prestadores de serviço que vão fazer o serviço ali normalmente não entendem. Então, quando a gente via, a gente estava assessorando ali todo mundo, cliente, prestador de serviço, sem receber por aquilo e criando responsabilidades junto ali. E ao mesmo tempo, no final, vira um problema para o cliente, porque também, se desse um problema ali, no final a gente simplesmente poderia virar e falar: não, isso não é responsabilidade, não, você não foi a gente. Aí ele estaria à mercê no meio de um prestador de serviço, tipo, não resolve. Então a gente foi entendendo que o ideal seria a gente fazer a obra mais completa, porque assim a gente poderia, querendo ou não, captar mais recursos para a gente, né? Porque a gente já está ali no meio da obra, muitos serviços são feitos simultâneos, para uma obra de steel frame ser rápida realmente, o serviço tem que acontecer simultâneo, então, para a gente fazer aquilo acontecer, a gente tem que ter a responsabilidade como um todo. Então a gente começou a prestar esse serviço completo, né, a partir desse marco de demitir a mão de obra. E aí, dentro dessa demissão de mão de obra, chega o dia de demitir a mão de obra, a gente tem mais um baque. Uma paulada para acertar. E de onde a gente vai tirar dinheiro? Mais uma vez, família nos ajudou. E aí a gente conseguiu pagar ali todos os acertos, não teve problema. E aí, dentro desse processo, quando a Carly fala do contador, hoje também a gente tem muita dívida de dessa época de mão de obra, dessa época desses serviços, porque também a gente não sabia exatamente como a gente, o que a gente tinha para pagar. Eu acho que é o mal de todo mundo que começa a prestar, a abrir empresa, prestar serviço, ainda mais quando vai prestar serviço para empresas assim, para outras empresas, eles cobram muitas coisas. Então, tem nota, tem aquilo, tem funcionário registrado. E aí a gente nunca teve muito claro o que exatamente a gente ia pagar de imposto e todas essas coisas. E aí, quando a gente vai vendo, só vai chegando nota, só vai chegando coisa, só vai chegando Ele só te envia Darflex, não sei o o que, boleto pra você pagar. boleto pra gente, lá vai jogando boleto pra gente pagar. E a gente olha pra conta e não tem dinheiro, como que a gente vai pagar aquilo? E aí a gente foi entendendo que muita coisa, é,
tinha coisas a mais ali que a gente não sabia, e aí na hora da precificação estava Não foi desfalcado, não considerado. foi considerado. E obviamente a gente não consegue pagar, não consegue pagar. E aí entra aquele contraponto que eu falei no início. Tudo isso, obviamente, hoje a gente tem um conhecimento, a gente aprendeu. Mas também, aí a gente sempre conversa, eu sempre falo, se na época a gente soubesse, talvez o serviço a gente não tinha fechado. E a gente não tinha adquirido toda a experiência. Então, vamos dizer, a gente comprou a experiência, a gente não sabe ainda quanto que a gente vai pagar essa experiência, terminar de pagar essa experiência, vai demorar uns anos pra gente conseguir pagar, mas se Deus quiser a gente vai pagar um dia ainda, todas, uma por uma, mas a gente teve que comprar essa experiência, porque se lá atrás, no começo, a gente simplesmente soubesse tudo isso e tivesse especificado certo, a gente não tinha fechado o serviço. A gente fechou porque a maioria a gente fechou, obviamente, porque era mais barato. Ninguém, essas empresas assim, elas só fecham o serviço se você for mais barato. Sim. Tanto que a promessa desses serviços era ter mais serviços. Nunca mais fizemos obra, Por quê? porque a gente aprendeu a cobrar e cobrou mais caro. Então, essa é uma obviedade. Então, tenha consciência. Se você for prestar serviço para essas empresas, tenha consciência que, tipo, existe uma parceria Valor. até um determinado valor. A partir do momento. E aí você tem que saber onde você está indo. Claro que para o nosso momento era importante para a gente. Agora, se você já está em outro momento, não precisa de passar por considerações assim, tenha essa consciência de que não vale a pena. A não ser que você sempre queira, a não ser que assim, outro motivo, outra razão que eu sempre pensei também que daria certo trabalhar. Se tivesse já um grupo de outros serviços prestando ao momento. E aí esse fosse mais um. Aí esse sendo mais um para manter uma recorrência, aí eu acho que funcionaria. Várias obras, né, ao mesmo É, tempo. você tendo várias obras, ganhando dinheiro de outras, e essa aqui, mesmo você não tendo lucro, ou tendo um lucro baixinho, mas pelo menos te ajuda a manter por ser uma parceria. Então, tipo, você faz um preço baixo lá, mas consegue manter pela parceria e está sempre fazendo obra. Nesse caso, eu acho que funciona. Agora, pra gente, não. A gente, infelizmente, a gente era a nossa obra, era o nosso momento, então o financeiro afetou muito. E afeta até hoje. Então a gente aprendeu muito nesse início. E aí a gente começou a trabalhar por gerenciamento completo, que foi o que a gente viu que fazia sentido pra gente ali, até porque a gente queria entregar na obra, de fazer o completo, de ter uma visão maior da obra nesse processo. E aí aí a gente, quando a gente parou, os 2 meses a gente voltou a fazer projeto, fez projeto. Aí começou as obras de novo, aí a gente se imergiu nas obras de novo, parou de fazer projeto. E no meio a gente conseguiu um projeto avulso na Caliandre do Maurício, fez o projeto, mas a gente acabou parando de divulgar, porque aí estava imerso nas obras, sempre aquele negócio do empreendedor de fazer tudo ao mesmo tempo, né? E é o mal da precificação errada, que você precifica de uma forma que se você não faz tudo, nada acontece. E aí você não consegue ter equipe, não consegue ter ninguém para fazer. E aí a gente foi aprendendo tudo isso. E aí quando a gente começou a atuar por gerenciamento completo, aprendemos a questão da precificação, tudo que está envolvido, que a gente precisa de lucrar, a gente aprendeu que a gente precisa de lucrar, senão a gente não consegue guardar dinheiro. Uhum. E aí o que aconteceu? Ok. Paramos de fechar a obra. Ah, é verdade. A gente aprendeu a precificar, entendeu que tem que lucrar e aí parou de fechar a obra. Aí a gente parou de fechar a obra. Aí a gente foi entendendo. Aí a gente entendeu lá atrás, opa, a gente realmente fechou porque era mais barato, fechou por causa disso. Porque a gente não tinha nome. Agora a gente tem nome, tem portfólio, tem nome assim, né? Tem obra feita, a gente tem pessoas que conhecem nosso trabalho, mas a gente aprendeu a cobrar. E aí a gente começou a ter baque no fechamento da maioria dos serviços. Aí onde a gente foi entendendo que a gente precisa melhorar o nosso marketing e falar mais, que aí foi onde a gente abriu o canal no YouTube aqui para melhorar essa questão do nosso posicionamento em si. E aí dentro disso a gente aprendeu também, agora a gente está fazendo uma consultoria com o pessoal do Sebrae, a gente aprendeu a resolver essa questão, a gente está chegando à conclusão, a gente resolveu essa questão do projeto e da parte de obras, tanto que a gente abriu agora, dividiu, criando um ecossistema na Vika, né, a gente dividiu em projetos, que agora tem o Instagram Vika Projetos,
e a Vic Engenharia. Então, Vic Projetos faz projetos arquitetônicos, dependente do método construtivo, e a Vic Engenharia faz obras. Obras em steel frame apenas. Não fazemos obras em alvenaria, que aí a gente consegue melhorar, que aí a ideia é melhorar o nosso posicionamento na internet. Mas, Carla, olhando os 5 anos e toda essa história, você se sente feliz ou triste? Difícil, né? Porque, assim, olhando toda a história, pensando em se olhar para o lado, vamos dizer assim, o copo meio vazio, aí sim, triste porque a gente acarretou muitos problemas, muitas complicações que a gente vai ter que ainda enfrentar elas durante alguns anos. Olhando o copo meio cheio, se não tivesse feito nada, onde a gente estaria? Aqui a gente não estaria. Então, muita coisa aconteceu, muita coisa boa aconteceu no meio do caminho que nos trouxe até aqui. Então, tem esses dois pontos de vista. Acho que é importante falar, vindo para Sorocaba, por mais que a gente nem conhecia, a gente nunca tinha algum, assim, praticamente não ouvi falar de Sorocaba, nem tinha Sorocaba na cabeça. Acho que a gente veio para o lugar que a gente tinha que vir mesmo, porque acho que não existia outro lugar que a gente poderia vir sem conhecer ninguém. Por mais que no início a gente errou de algumas formas, na forma de buscar network, mas tudo serve, a questão de tudo serve de aprendizado. Hoje é fácil falar que errou, mas em busca de network, todas essas coisas, da forma que a gente buscou, a gente errou muito no início, mas hoje eu acho que a gente sabe melhor onde que a gente precisa buscar pessoas. E coisas aconteceram que se a gente não tivesse aqui, a gente não tinha acesso. Sim. Então, assim, por mais que a gente fale de uma obra da Alphaville, assim, essa questão, questão financeira que não é tão boa, e assim, eu falo Alphaville, mas não como um todo. Qualquer empresa que for prestar serviço tem que ter consciência de que é orçamento apertado. Isso aí, independente, essa é a que a gente prestou. Então, obras para empresa assim, que o orçamento é apertado. Então, em que momento que uma segunda obra a gente ia ter a oportunidade de fazer uma obra pro Alphaville? Então, a gente tem no portfólio que a gente fez uma obra pro Alphaville, no Alphaville. Outro marco que a gente teve, esse marco foi no ano passado. Quando a gente começou a trabalhar com steel frame, aí a gente vai conhecendo as construções industrializadas. E aí eu gosto de falar que o nível acima que a gente tem de steel frame de construção é o modular. Então, tanto lá na mesma cidade da Mundo Steel, tem uma empresa de modular que chama Brasil ao Cubo. E aí, assim que a gente adquiriu a franquia, por serem ali da mesma cidade, os donos são amigos, a gente tinha um conhecimento ali, a gente conhecia a empresa Brasil ao Cubo e ficava admirando ali que fazíamos construção modular. E aí, onde que a gente imaginaria que em 4 anos de empresa a gente ia ter a oportunidade de participar de uma aula modular? Sim. E aí, ano passado, a gente participou de uma aula modular. A gente fez uma primeira casa. Claro, os módulos foram feitos por eles, mas a gente ficou responsável aqui pela parte em loco da obra. Então, a gente recebeu os módulos, a gente acoplou os módulos ali, tudinho, fez os acabamentos. Então, a gente teve essa experiência ali que, se a gente não tivesse aqui, a gente não tinha feito. Então, a gente tem que sempre pensar que a gente está no lugar certo, porque era pra gente, a gente está no lugar que é o certo, porque era pra gente estar aqui. A gente está aqui é porque era para estar aqui. E tudo que aconteceu é aprendizado. Minha mãe sempre fala para mim que quando as coisas são muito difíceis no começo, quando não acontece bonança logo de cara, é porque vai vir com maior fartura no final. Então a gente tem que pensar isso, né? Que Estamos é para ser, esperando é para ser que mais venha. dolorido, é para ser mais assim, mas que o momento certo vai vir, que tudo isso é processo que a gente tem que passar. Eu acho que, assim, a gente ter feito tudo que a gente fez, ter saído lá de Rio Verde, ido para Criciúma, depois vindo para cá, a gente teve muita transformação. Não só na parte profissional, quanto também na parte pessoal. Que é aquilo que você falou, quando você falou que a gente deveria estar aqui, falou assim, porque aqui em Sorocaba mesmo, muita coisa na nossa vida pessoal aconteceu. Então, acho que tudo isso é o copo meio cheio. E é o lado positivo que a gente tem de toda essa história.
A gente não casou em Sorocaba, mas a gente casou depois de estar aqui em Sorocaba. Então, Noivou em Sorocaba? a gente noivou em Sorocaba, noivou no Cowork. A gente foi o lugar que a gente escolheu para ver o primeiro lugar. Kyria vai nascer em Sorocaba? Kyria vai nascer em Sorocaba. Então, assim, essa transformação de querer casar foi aqui em Sorocaba, foi um processo criado, acontecido aqui. Não que eu não queria casar, mas o toque, né, para ação que estava faltando, veio aqui. A gente voltar a frequentar a igreja aqui. E depois de 6 anos a gente noivou, demorou ainda mais 2 anos para. Na verdade, o noivado veio primeiro, e aí nesse processo do noivado veio esse toque, né, da gente voltando para a igreja, veio o toque. E aí a gente entendeu, tipo, não estava esperando a situação perfeita para casar, esperando a situação perfeita, que é a questão aqui da vida financeira, de fechar vários serviços e não sei o que, começar a ganhar muito dinheiro. Por mais que, e assim, a gente sabe que hoje a gente tem acesso, a gente faz essas obras, a gente sabe que construção envolve valores altos e sim que existe essa possibilidade. Esses ajustes que a gente precisa de fazer. Então a gente precisava ficava esperando esse ajuste, mas aí a gente foi entendendo que não é isso que a gente precisava fazer, casamos, fomos casar em Goiás por causa da família, mas com o coração aqui em Sorocaba, abençoados aqui em Sorocaba também. E aí o outro momento foi a filha. A filha a gente também é outra coisa que a gente, não que a gente sempre teve exposto, a gente poderia ter filhos antes, mas nunca nos foi permitido ter filhos antes, e esse aconteceu 2 meses depois da gente casar. Então, assim, foi mais um complemento de que as coisas têm que acontecer na hora que acontecer, fazendo as etapas, que a nossa vida foi feita, a minha e da Carla, foi feita para fazer as coisas da forma correta. Então, o correto era a gente casar primeiro, e aí o filho veio depois, tá vindo agora. Então, daqui 2 meses a filha vem, vai ser mais presente pra gente aí. E eu tenho certeza que com os ajustes, tudo que a gente aprendeu na vida, tudo que a gente aprendeu nesses 5 anos, tudo que a gente fez, igual o Carlos falou, não é só o profissional de toda a história que a gente falou, tem muitos detalhes pessoais também, que é um pouquinho do que a gente falou agora no final, amadureceu muito a gente, e que é o que a gente está tentando compartilhar agora no marketing também, agora de não ser mais o marketing por fazer, é o marketing intencional. A gente fez o site há 2 anos com essa frase intenção em destaque, mas é porque a nossa empresa a gente quer que realmente seja intencional em tudo que a gente faça. É muito difícil nesse mercado de construção civil que as pessoas realmente são muito apavoradas, são muito superficiais. Só pensando no dinheiro, se está gastando muito ou se está lucrando. De formas superficiais, e tudo isso afeta, né? Para a gente conseguir trabalhar dessa forma. Mas a gente está tentando no marketing fazer isso. Acho que a gente está conseguindo atingir, claro que é um processo. E aí o VicaCast é mais um desse processo. Espero que tenham gostado. Tem mais alguma coisa para falar? Processo aqui. Sigam a Vica Projetos também, para poder ver tanto da parte de steel frame, na Vica Engenharia, quanto a parte de projetos na Vica Projetos. E aí, nosso primeiro podcast, quisemos abrir com a história um pouco, com a história um pouco não, né? Com a grande história da Vica. Espero que daqui a 5 anos a gente volte, comemorando os 10 anos e falando tudo que aconteceu nesses próximos 5 anos de bom, que com certeza hoje a gente tem muito mais contatos que antes, né? Então a gente está construindo coisas boas, realmente. Nos próximos meses, anos aí vai acontecer muita coisa boa, sim. Então, se Deus quiser, a gente volta aí com 10 anos também. Passamos daquela primeira estatística né, de que nos primeiros 5 anos as empresas quebram. Não vou falar que a gente simplesmente não quebrou. Mas momentos a gente às vezes até achava que tinha quebrado, que estava muito perto de quebrar. Mas, graças a Deus, as coisas foram se ajustando, se encaminhando, a gente não chegou a isso. Então, espero que vocês tenham gostado. Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.